Olá, boa noite. Eu quero começar essa live aqui com um recado muito importante. Em comemoração ao mês da mulher, o meu artigo da coluna Hub Mob do jornal A Gazeta ali do Espírito Santo foi justamente falando sobre as profissões dentro do mercado imobiliário. Esse artigo traz o papel de cada uma dessas profissões e também a entrevista com algumas mulheres que atuam dentro do mercado imobiliário. Então nós temos corretora, arquiteta, engenheira e eu falando sobre a questão da advocacia. Então quem tiver interesse, tá ali no feed já falando um pouquinho, e quem quiser mais informações é só me mandar no direct que eu mando o link. Hoje a live é justamente seguindo esse mesmo tema de comemoração ao Dia da Mulher Internacional, que aconteceu no último 8 de março, e nós falaremos principalmente sobre a questão da saúde feminina, a questão psicológica e a questão financeira. O quanto que isso, de certa forma, está interligado na questão prática mesmo de atuação dos negócios, gestão de carreiras e outras coisas a mais, e o quanto que a gente consegue usar como ferramentas, seja ferramentas ali dentro da psicologia, seja ferramentas ali dentro do financeiro, como que a gente consegue se organizar de uma forma mais tranquila para evitar esse caos todo de muitas informações ao mesmo tempo. Vou convidar aqui a Marta Jéssica, que é contadora, e a Thaís Pontes, que é psicóloga. E aí, meninas, boa noite. Eu queria primeiro agradecer a disponibilidade de vocês para a gente fazer esse bate-papo aqui, né? Conversar um pouquinho sobre esses dois temas. Eu vejo muita gente falando muito mais na parte ali de ginecologia, a questão da menstruação, a questão do ciclo menstrual. Mas poucas pessoas falam dessa parte da saúde feminina, né? Principalmente em relação à psicologia, que nós temos desafios diferentes em relação à questão masculina, quanto à questão financeira, que os desafios são completamente diferentes. Até por conta do perfil, geralmente, que as mulheres têm. Não que isso seja uma questão fechada, mas a gente vê na prática que a maioria tem os mesmos problemas e os mesmos desafios. Então eu pensei em trazer vocês duas para falarem um pouquinho sobre isso, até porque são vários papéis que a gente atua durante a nossa vida, né, enquanto mulher, enquanto profissional, de uma forma ampla. E aí eu já queria passar a primeira pergunta para vocês. Como que vocês chegaram na profissão que vocês estão hoje, né? Porque a Thaís é psicóloga e se especializou em ansiedade. A Marta é contadora, então tem essa parte dessa especialidade também em questão de gerenciamento de empresas. Então eu queria ouvir um pouco de vocês como que foi essa trajetória até chegar nesse momento da profissão. Quem vai começar? Posso? Pode ficar à vontade. Então vamos lá, eu explico que a contabilidade é uma caixinha de surpresas, né? Que você nunca sabe tudo e às vezes você não sabe nada. Porque cada cliente tem um perfil. Esses desafios da contabilidade que me encantam. Então você nunca está na mesmice, você nunca sabe tudo. E isso, assim, como a minha vida, eu gosto dessa agitação toda, a contabilidade me achou por isso. Porque todo mundo acha que contabilidade é matemática. E eu descobri que não é matemática. Sim, exatamente. Inclusive, eu achei muito interessante trazer esse tema, né, com relação a trazer a questão das mulheres e das finanças, né, do dinheiro, da contabilidade, porque é um tabu ainda para nós mulheres na sociedade, né? Nós somos ensinadas que mulher não sabe lidar com dinheiro, que mulher é ruim de conta, que fazer conta, que é ruim de matemática, então tem muito esse tabu. Então eu adorei que você trouxe esse tema, porque é muito importante a gente falar isso, incentivar as mulheres de que as mulheres podem sim tomar conta do próprio dinheiro e também podem sim ser boas em conta, né? Porque não é só o homem que sabe, a mulher também é capaz de conseguir cuidar do próprio dinheiro, né? Muita coisa, mais do que a gente pensa. Sim, exatamente. E respondendo a sua pergunta, Cássia, eu vou dar uma resposta assim, um pouco clichê, né? Que muitas pessoas assim, da área de humanas respondem que assim, na época de escolher qual área eu ia seguir, ali na época de ir para a faculdade, né? A gente, geralmente, muitos de nós, a gente fica naquela indecisão, né? Do que fazer. E eu sempre quis ter uma profissão que pudesse ajudar outras pessoas, né? Algo bem clichê, assim, mas que era verdade. Eu queria ter algo que eu pudesse fazer a diferença na vida das outras pessoas. E eu fiquei muito em dúvida ali entre serviço social e psicologia.
E quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre cada área, eu vi que a psicologia era um pouco mais aberta, né? Tinha diversos campos de atuação, então eu decidi ir pela psicologia, e dentro da psicologia eu me apaixonei pela parte do comportamento, de estudar a mente humana, e por eu ter ansiedade, eu me descobri nessa paixão de poder ajudar outras mulheres que têm ansiedade também, assim como eu. Então eu tenho como missão ajudar mulheres que passam pelo mesmo que eu já passei, que têm a sua vida paralisada pela ansiedade, da mesma forma que eu tive a minha. Tá, beleza. Mas como que foi esse processo de escolha, né? Porque a Marta falou que foi muito mais nesse desenvolvimento e de direcionar para a questão da contabilidade. A Thaís disse mais que foi teste vocacional, que era de humanas e tal. Mas em qual momento que vocês estavam atuando na prática já saiu da faculdade, já está ali na prática, vocês decidiram que iria continuar? Por que eu falo isso? Eu conheço muita gente que tem 2, 3, 4 faculdades, literalmente, e essa pessoa vai tentando e trocando de faculdade até se descobrir, porque vai para a prática, vê que não faz sentido e troca de faculdade. Qual foi o momento que vocês viram que fazia sentido continuar na profissão que vocês atuam hoje? Agora a Thaís começa. Foi um pouquinho do que eu falei, né? Ali na hora de estudar as matérias, quando eu fui vendo a parte de conhecer o ser humano, de entender a mente das pessoas, entender também o comportamento, porque psicologia não é só estudar a mente humana, tem muito do comportamento também, porque tudo que a gente pensa, a forma como a gente interpreta as situações, vai influenciar em como a gente se sente e também naquilo que a gente faz ou deixa de fazer, que são os comportamentos. Então, uma área dessa vai influenciando a outra. E eu fui me apaixonando cada vez mais pelo estudo, eu fui vendo que aquilo fazia meu coração vibrar, fazia eu querer continuar na área. E foi assim que eu vi que aquilo ali era para mim mesmo. Eu acho que o prazer de poder estar estudando, de poder estar querendo conhecer mais da área e ver como aquilo ali fazia sentido, tanto na minha vida, como também no trabalho, né? Porque na época da faculdade começou os estágios, começou a prática ali do que era ensinado, e eu fui vendo que fazia sentido tudo aquilo que eu estudava para mim naquele momento e a partir também do meu futuro, né? Dos dias, dos meses, dos anos consequentemente, né? Nos dias após. E você, Marta, como que foi essa questão da prática? O meu é um pouco mais engraçado, porque, vamos dizer, eu entrei sem saber que eu queria fazer contabilidade, porque eu comecei no escritório bem nova, né? E conforme foram ouvindo os problemas da contabilidade, que a gente não sabe o que é contabilidade, né? A verdade é essa, o contador só serve quando você tem um problema. Você não percebe que ele pode resolver um problema antes de você ter, né? Quando eu percebi que aparecia cada problema diferente naquele escritório, e você conseguia resolver de várias formas diferentes, eu falei, gente, esse negócio é muito legal. E a parte que eu mais gosto é a tributária, porque cada empresa, cada pessoa tem uma pegada diferente, né? E foi o que eu falei, tudo é muito diferente na contabilidade. O jeito que eu vou atender a psicóloga Thaís vai ser diferente da outra psicóloga. Então, ter essa diversidade, ter esses problemas são muito legais. Tá, bacana vocês falarem isso, porque pelo relato de vocês foi esse resumo de entender o que queria aprender, aplicar na prática e ver que funcionava. Sim. Basicamente, eles trouxeram esse ponto em comum. E aí eu vou tentar invadir um pouquinho a privacidade de vocês, porque é um outro tema que a gente conversa sobre essa questão de comportamento. Mas qual é a idade de vocês? Só para eu entender de qual geração vocês fazem parte. Eu tenho 28. Eu tenho 33. A gente é da mesma geração. É justamente essa parte da praticidade. É o que a gente vê na prática, basicamente, que funciona. Não faz sentido a gente estudar a teoria, ver outras questões, outras ferramentas, que a gente vê que não acontece de jeito nenhum. Então, a percepção que eu tenho é que vocês foi basicamente isso. Tinha uma noção, comecei a teoria, quando fui para a prática, e aí eu validei
que estava realmente acontecendo. Eu conseguia ter esse desafio, né? Por mais que tenha esse feijão com arroz, que a gente sabe que precisa saber, né? De uma forma prática, tem um momento de desafio, porque a gente lida com pessoas o tempo todo. Sim. Então, é bacana vocês terem falado isso de alguma forma, porque a gente vê que foram pontos em comum que a gente conseguiu encontrar no desenvolvimento de carreira e nessa parte de escolhas de como que se traria uma profissão ou se continuaria ou não. E aí, já engatando para uma pergunta aqui, que eu diria que é até mais um pouquinho para a prática, principalmente porque, gente, trazendo um spoiler aqui, quem acompanha já sabe que a Marta é minha contadora. E que a gente tem alguns plantões aí de noite e de madrugada. Algumas dúvidas que me surgem na hora que todo mundo dormir. Ironia ou não, isso acontece, tá, gente? Mas agora eu tô tentando trazer de manhã, pelo menos pra Marta, tadinha, ela dormir na paz dela. E aí, eu queria perguntar pra Marta diretamente. Você vê algum tipo de diferença na forma de comportamento, de comunicação, ou até mesmo de lidar com o dinheiro com as suas clientes mulheres e com os seus clientes homens? Muita coisa. Elas podem ter o melhor negócio do mundo, tá fluindo dinheiro, mas elas não estão com o psicológico bom, não adianta nada disso. E é muito triste isso, porque você vê que a pessoa tem um potencial, mas ela se trava por um medo, pela ansiedade dela, por ela não estar bem psicologicamente. O homem, assim, ele não tem problema, vamos dizer, entre aspas, com o psicológico, né? Ele consegue deixar pra lá, seguir a vida e vamos pensar no dinheiro. A mulher não. Ela não consegue focar no dinheiro dela se ela não estiver bem com ela. Como que você percebe isso na prática, né, dos seus atendimentos? É como se a mulher travasse, isso diminuísse o faturamento, Sim. Ela ficasse com problema administrativo? Como que você vê isso na prática? Você vê uma validação do que acontece? Ela foca num problema que ela tem no pessoal e ela não consegue enxergar que ela consegue resolver aquele problema se ela conseguir trabalhar melhor, né? Ela trava o financeiro dela, ela trava a vida dela e ela acaba travando tudo. Ah, Marta, eu tô com um problema financeiro. Como é que eu resolvo isso? Trabalhando mais? Sabendo onde eu tô gastando meu dinheiro? Não, ela tá com um problema, ela para, e ela para totalmente a vida dela por completo. E às vezes, um dia que você deixa de trabalhar, talvez afete o seu financeiro no mês inteiro, né? Então, isso é muito ruim que acontece. O homem, ele não vai parar. A mulher, ela para e fica naquela melancolia, né, que é normal, mas ela não consegue seguir. Eu te perguntei isso porque eu vejo isso tanto comigo mesma na minha rotina, nos dias que eu não tô bem psicologicamente, quando eu tô cansada, qualquer outra coisa, eu não quero ver números, eu quero ficar quietinha, não vou pensar nisso, não quero fazer contas, não quero ver financeiro. Mas, ao mesmo tempo, tem muito essa parte de... depende do comportamento. Meu comportamento é um pouco mais de reter dinheiro, né? Foi uma questão de crianças que eu aprendi na minha família. Reter dinheiro, escassez para não perder. Que, enfim, muitas questões de fome, de escassez na família desde criança. Então, a gente tem assim, esse hábito de alguma forma. E aí, o que acontece? Eu vejo mulheres no oposto também. Aquelas famosas gastadeiras. Pode ver nada, compra sapato, compra perfume, compra não sei o quê, e muitas das vezes não usa. E não sabe como aplicar o próprio dinheiro. Então, eu vejo algumas mulheres que têm um potencial, como você falou, tá desenvolvendo um negócio, as coisas estão girando, mas eu fico vendo, cara, ela tá aplicando o dinheiro dela talvez no lugar errado, ela poderia estar aplicando no lugar melhor, que daqui a algum tempo vai se organizar melhor. E outra questão porque ela já supriu uma necessidade, né? Vamos botar assim. Porque essa questão psicológica que você falou, comportamental, né? A pessoa está fragilizada de alguma forma, ela vai querer suprir. E muitas das vezes o financeiro é o que faz essa continha fechar hoje em dia. Sim. A gente tem que pensar também que nós mulheres, nós somos muito incentivadas também socialmente a ser mais consumistas, né?
tem todo um padrão de beleza que a gente precisa alcançar, que é imposto para nós. Então, a gente é muito mais incentivada, né, nas mídias, na sociedade, que a gente precisa alcançar, né, aquele padrão de beleza, e com isso precisa gastar com inúmeros cosméticos, com inúmeros procedimentos estéticos, com roupas novas, sapatos novos, bolsas novas. Então, socialmente, na nossa cultura, a mulher é muito mais incentivada a gastar, e com isso acaba tendo essa questão financeira, né, com muitos prejuízos, às vezes gastando o que não pode, e não, né, que muitas pessoas acabam utilizando o ato de comprar para suprir, às vezes, uma carência, ou diminuir a ansiedade, para ter um momento de prazer ali, né, que muitas das vezes é momentâneo, ele passa de uma forma rápida, e com isso cada vez mais precisar estar repetindo esse comportamento para estar aumentando ali o prazer naquele momento que o nível de estresse está alto, e o nível de ansiedade também está alto, e o humor deprimido também. Então, tem muita essa questão também de como nós somos incentivadas, nós mulheres, socialmente, a ter esse comportamento também, né? Não, é muito bom você ter comentado isso, porque, de certa forma, a gente tem muito essa parte do molde da sociedade, né? De como que é lidado. Historicamente, as mulheres têm pouco tempo dentro do mercado. Se a gente for ver em relação à questão dos direitos da mulher, então, eu diria que nos últimos 20 anos que a gente se tornou um ser humano, na prática. E aí, isso embate muito também em relação à nossa geração, por exemplo. Eu diria que nós somos as primeiras mulheres a saber os direitos que elas possuem, porque nossas mães, nossas avós ainda tinham essa dificuldade, esse desafio de alguma forma. E aí, em paralelo, eu trago outra questão que é muito importante, que eu tenho visto na prática, é que muitas mulheres têm essa parte da dificuldade da precificação, porque não tem uma relação boa com o dinheiro e também não tem boa com o psicológico. E por que eu falo isso? Muitas das vezes a mulher cobra menos porque ela acredita que ela não vai dar conta, que ela não entrega bem, que ela não é uma boa pessoa, que ela não é uma boa profissional, e aí ela não cobra, literalmente, ou cobra muito abaixo do que poderia ter sido cobrado. E eu não estou falando aqui sobre comparativos de mercado, porque a gente sabe que de cliente para mercado a gente varia a questão de precificação. Mas eu tenho visto muitas amigas, muitas colegas de várias áreas, e aqui eu não estou falando só do direito, mulheres que trabalham de negócios, que muitas das vezes elas não sabem a comparação, se trabalha dentro de uma empresa, dentro do escritório, quanto que é o salário dela e qual é o salário dos coleguinhas, ou do mercado. Então, muitas das vezes ela recebe abaixo porque ela nunca perguntou para ninguém. Não, eu não preciso saber, eu estou recebendo aqui, tá ok. Às vezes ela está sendo entubada, está fazendo trabalho quase escravo ali, fazendo várias horas extras, mas ela continua fazendo porque ela não sabe dizer não. E até mesmo para os liberais, porque a gente tem a questão do horário, para a gente se organizar, e tem cliente que passa desse horário, enfim. Tem essa pressão psicológica quando a gente lida com o cliente de uma forma direta, porque o cliente quer tudo de hoje para hoje, em 5 minutos, enfim. Eu falo isso porque isso repercute muito em mim também. Foi uma das frases que eu botei no meu quadrinho. Não posso deixar o caos da outra pessoa fazer com que a minha vida se torne um caos. Porque isso está acontecendo de uma forma frequente. E geralmente eu diria que é perfil masculino até, tá, gente? Que é quem quer de hoje para hoje em 5 minutos. E aí, o que eu quero trazer aqui para a pergunta para a Thaís, né? Quando a gente pensa na ansiedade, a figura da ansiedade, a figura da mulher e a figura do dinheiro, como que você vê isso na prática? Você vê que dentro das suas clientes, quando elas são mulheres, tem algum tipo de comportamento relacionado, que elas travam ou elas liberam dinheiro? Ou elas mesmas não se valorizam porque elas têm alguma crença interna delas que não querem cobrar? Como que funciona para você também nos seus atendimentos? Com relação a isso, são vários fatores que a gente precisa estar levantando aqui. O primeiro é relacionado com a construção social de anos e anos, né, lá atrás, desde das cavernas, depois a Revolução Industrial, né, o homem que ia trabalhar, o homem que foi incentivado a ir para as fábricas, a ir trabalhar e ganhar o seu dinheiro, e as mulheres eram incentivadas a ficarem dentro de casa, cuidando da casa e dos filhos. Então, desde trocentos anos atrás,
os homens que eram incentivados a cuidar do dinheiro, ter esse poder com o dinheiro e esse controle, né? Enquanto as mulheres eram incentivadas a ficarem em casa cuidando dos filhos. Então, tem um ponto de partida, né, para a gente poder estar pensando como a gente lida com o dinheiro hoje, porque isso não é de hoje, né? Isso é de uma construção social que vem de anos atrás. E vão influenciando as crenças que as mulheres têm hoje com relação ao dinheiro, porque não é algo que a gente muda em sociedade de um dia para o outro, né, de um ano para o outro. Isso é algo que precisa de um tempo para ir se transformando. E que bom que hoje, né, existe terapia, existem formas de conhecimento para a gente poder estar pensando que as crenças que as mulheres têm hoje com relação ao dinheiro, né, de se sentir incapaz de cuidar do próprio dinheiro, ou de se sentir incapaz de conseguir alcançar um cargo maior, ou de cobrar, né, pelo seu trabalho, como você estava falando, Cássia. Isso está relacionado com as crenças internas que são frutos de como foi criada na infância, de como a mãe e os pais foram criados na infância, todo esse ciclo, né, de familiar que vai se repetindo. E a gente, enquanto ser humano, enquanto mulheres, né, que aqui é o nosso foco, a gente vai absorvendo. Então, as crenças que as mulheres têm hoje com relação ao dinheiro está muito relacionado com essa construção social que vem de anos atrás. E uma relação muito interessante para a gente estar pensando também com isso, né, de dinheiro e mulher, que as mulheres são muito incentivadas a ter esse cuidado para casa, desse lado feminino. E muitas pessoas na sociedade têm essa crença de que o dinheiro é algo errado, que é egoísmo querer pensar só em dinheiro, ou pensar em dinheiro, que ser ambiciosa é algo ruim. É uma crença errada que a gente tem, porque ser ambiciosa é diferente de ser gananciosa, né? Ser ambiciosa é a pessoa querer crescer, querer evoluir, querer ter uma vida melhor, e não necessariamente isso seja algo ruim. Sendo que na nossa sociedade tem muitas crenças erradas também com relação ao dinheiro. Isso bate de frente com a forma que nós mulheres somos incentivadas de como deve ser, né, a mulher perante a sociedade. Então, muitas mulheres acabam caindo, né, nessa ambiguidade, né, do que deve ser o papel da mulher e o que é a relação com o dinheiro, e às vezes acaba tendo essas crenças erradas com relação a como a mulher deve ser e como também ela deve se relacionar com o dinheiro. E essa questão também dessa relação com o dinheiro acaba criando também uma dependência emocional e financeira também por parte com os parceiros. E acaba dificultando ainda mais as mulheres de verem a capacidade, né, de verem quanto elas conseguem, como você estava falando, de cobrar o preço, né, de cobrar o valor ali do seu trabalho, e até mesmo de ver o quanto consegue evoluir na área profissional, o quanto consegue alcançar, acaba tendo essa dificuldade de poder enxergar de uma forma mais realista e não de uma forma mais insegura com relação à autoestima baixa. Porque acontece, como eu estava falando até no início da nossa live, a forma como a gente interpreta as situações vai influenciar como a gente se sente. Se eu me sinto incapaz de conseguir um cargo maior na empresa ou de cobrar um valor alto no meu trabalho, eu vou me sentir insegura, eu vou sentir medo, e com isso meu comportamento vai ser de evitar as situações, né, de não querer fazer coisas para evoluir, né? Então uma área dessa vai influenciando a outra, né? São questões bem complexas para a gente poder estar pensando aqui, né? Esses dias eu estava lendo na Forbes um estudo que até me assustou, que mostrou que 93% das mulheres acreditam que o parceiro sabe cuidar melhor do dinheiro do que elas. Então, um número bem alarmante para a gente poder estar pensando aqui de como essa construção social influencia em como as mulheres se veem com relação ao dinheiro. Não, isso corroborou tudo que a gente vê na prática, né? Porque eu não vou entrar nesse tema aqui, que já seria para uma outra live, mas até quando a gente pensa na parte da violência contra a mulher, tem muito essa questão da relação de dependência emocional e financeira também que você trouxe.
Então, assim, são questões muito importantes, porque eu vejo até isso na minha trajetória, porque quando eu comecei a trabalhar como estagiária, eu ia ali fazendo qualquer coisa que estava vindo, eu estava pegando. Um exemplo assim, quando eu comecei a estudar, entender minhas habilidades, perceber que o que eu fazia, o que eu entregava e os resultados, tendo essa consciência na prática, e outras pessoas falando, né, até outras mulheres falando, que eu comecei, caramba, eu acredito que eu mereço mais, seja do salário, seja um tratamento melhor dentro do mercado, diria assim. E aí foi quando eu comecei a me posicionar como gestora, como líder, comecei a ter alguns cargos em empresas e tal. Hoje eu vejo isso até mesmo na questão financeira do escritório. Por quê? A Marta diria até melhor que eu com isso, que ela está acompanhando aí desde o final do ano passado. No início, quando eu comecei a fazer ali de forma autônoma, eu pensava, é uma coisa complementar, porque eu ainda estava trabalhando de CLT. Então era algo pontual. Depois eu comecei a me preocupar mais e profissionalizar. Comecei a trabalhar só de forma autônoma. Isso ali, mais ou menos, em 2000 e... ano passado para 23, final de 2022 para 23. E aí eu comecei a testar no mercado, não sei o que, trabalhando de forma autônoma, usando a reserva do dinheiro que eu tinha feito durante vários anos. Aquilo, né? A parte da escassez ajuda nesses momentos também. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que quando eu comecei a decidir, entender como funcionava o trabalho, e eu vendo que os próprios clientes validavam o trabalho, falavam, davam feedback, etc., eu comecei a ter coragem de cobrar um valor mais alto. Do tipo, vou cobrar por o quanto que eu acredito. Mudei o meu ticket. Então, vou te dar um exemplo aqui prático. O meu ticket no início de 2023, eu diria que o meu ticket médio era de R$1.000. R$1.000. Eu tô trazendo aqui não de uma forma ampla. Atuei em uma negociação, em um contrato, não sei o que, era de R$1.000. Do ano passado para esse, o meu ticket já aumentou 4, 5 vezes por contrato. Isso eu vendo que, é claro que depende do cliente, depende do serviço e tal, mas isso fez com que eu mudasse até o tipo de cliente que eu ia atender de uma forma ampla e o valor que eu ia cobrar. Porque às vezes via um cliente que eu via, caraca, esse cliente aqui o sarrafo é mais em cima, tô com medo. E aí eu já não queria, meio que me boicotava para eu não fechar a proposta ou cobrava um valor totalmente errado. E hoje eu tenho essa consciência, sabe, de tipo, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, vou cobrar, se ele aceitar, aceitou, se não aceitou, não aceitou. Então, assim, é importante a gente falar sobre isso, porque muita gente não percebe, mas ao mesmo tempo tem dificuldade na prática. Eu vejo que tem algumas mulheres que me perguntam, Cássia, como que você consegue fazer tal coisa? Como você consegue viajar? Aí eu fico, gente, primeiro que eu já fiz as contas, que eu percebi que o dia externo no Rio é igual o dia externo em qualquer lugar, porque o Rio de Janeiro é o lugar mais caro do país. Primeiro ponto de partida. Muita gente fica aqui com a percepção que é tudo caro no Rio de Janeiro. Sim, é tudo caro no Rio de Janeiro. Então, em qualquer outro lugar você consegue estar ok, porque você está preparado pelo valor que vai ser feito. E muita gente tem esse medo. Eu vou viajar, primeira coisa. Você está viajando muito, você está gastando dinheiro? Eu falei, não necessariamente. Porque o dinheiro que eu gasto com Uber aqui, com transporte, com comida, num dia aqui de trabalho, no Rio, em qualquer lugar. Então, é claro que tem que fazer toda essa organização para entender, mas não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas têm, sabe? De uma forma ampla. É claro que a gente passa muito por essa parte da organização, de entender do que a gente trabalha, de ter essa noção do crescimento, de pedir pessoas de apoio. Então, vou dar um outro exemplo prático que eu tenho feito desde o ano passado. Eu sempre procuro a minha psicóloga quando eu estou em um momento de surto. E o surto, eu não estou falando de surto de ansiedade, nossa, estou fazendo alguma coisa. Eu começo a falar com ela os sintomas que eu estou sentindo, para pelo menos entender se é algo alarmante ou não. E eu já faço minha autorregulação. Questão de respiração, não sei o quê. Porque às vezes a gente acumula muitos pontos emocionais e isso se acaba somatizando. Ok. E ao mesmo tempo, eu vejo que isso foi bom na rotina, porque eu tenho esse contato com alguém para trocar essas informações, essa experiência, para eu não achar que eu estou ficando muito no extremo, ou eu estou postergando, né, alguma situação que eu tenho que fazer. E ao mesmo tempo, eu comecei a ter essa rotina também de me preocupar com a questão financeira.
Então, antes eu tinha muito essa questão de reter dinheiro, né? Eu pegava uma parte do dinheiro, de 30% a 40%, mas isso fazia com que eu economizasse muito dinheiro das outras partes. Então, eu não andava de transporte direito, eu não comia direito, porque eu estava retendo dinheiro. E aí, hoje eu tenho um pouco mais visão disso, beleza. Tem que ter reserva, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter investimento de uma forma ampla. E uma das coisas que eu tenho visto que é super necessário é ter alguém para acompanhar. Foi a primeira coisa que eu pensei, gente, se eu vou criar um CNPJ, eu não vou conseguir acompanhar sozinha. Porque por mais que eu esteja aumentando a equipe daqui a 1, 2, 3 meses, a questão financeira é uma questão importante e estratégica que muita gente não percebe e não vê. Porque se você bota o dinheiro no lugar errado, ele vai para o mal. Enfim, por que eu estou trazendo esses relatos aqui? Porque eu comecei a ver que quando eu tinha um apoio de uma psicóloga, para trocar uma ideia, fazer a consultoria de 15 em 15 dias, que é a minha frequência hoje, e até trocar uma ideia com a Marta, por exemplo, para eu entender se eu estava com caraminholas na cabeça ou não, foi como se validasse também de alguma forma o planejamento, me desse mais segurança. Eu não estou sozinha, eu consigo a quem perguntar, a quem validar, a quem recorrer. Então aí eu já quero dar essa pergunta para vocês. Eu trouxe alguns relatos do que eu fiz na minha prática. Deixa eu só puxar um pontinho aí do que você falou, que é a questão assim, não adianta eu mostrar que o seu sonho é grande se você não conseguir enxergar ele. Você falou do ticket de passar de 1.000, você conseguiu multiplicar, porque você psicologicamente conseguiu entender o seu valor. Por isso que eu sempre digo que o psicológico com o financeiro eles vão andar lado a lado sempre, senão não vai dar certo. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, se você não conseguir enxergar isso, não vai ser o melhor financeiro que vai fazer você ver. Não, com certeza. E é um processo, né? É na prática, é testando. Sim. E eu vejo que muita gente, no início, ainda mais mulher, eu comecei a ver que isso era muito frequente, muito mais com mulheres. Começa a testar a transição de carreira, começa a testar a empresa, aí, nossa, o primeiro mês não teve faturamento. Aí a pessoa já pensa, vou arrumar um CLT, vou arrumar um assistente administrativo, vou arrumar qualquer coisa. Porque fica com esse medo de, caramba, já recebi um não, vai dar errado. Sim. Sendo que é esse momento de, caramba, o que está dando certo, o que está dando errado, e você começar a se adaptar ao mercado, né? Eu digo isso porque eu até estava falando com algumas colegas que às vezes as pessoas ficam perguntando, achando que eu vim do nada, aprendi imobiliário do dia para a noite. Gente, eu tenho 5 anos trabalhando dentro do imobiliário. É claro que eu tenho 1 ano no meu escritório, mas não tenho tempo tão recente assim atuando dentro do mercado. Às vezes a pessoa casa, como você sabe disso, como você sabe daquilo outro? Cara, são 5 anos. Não é 1 ano só. 1 ano foi o escritório que eu comecei a organizar. Então, assim, são questões que a gente pensa e vê na prática e as colegas às vezes não percebem que elas se sabotam de vários sentidos, que não querem ver o próprio crescimento delas de alguma forma. Nossa, te admira pra caramba, nossa, você é minha inspiração. Eu falei, cara, você pode também. É claro que você vai demorar um tempo, vai ter seu processo, vai ter os seus andamentos, tem outras dificuldades que não são as mesmas que as minhas, mas consegue se desenvolver. Então aí a pergunta que eu quero trazer para vocês aqui é sobre a parte prática. Quais são as ferramentas, seja dentro da questão contábil, né, a Marta aqui, contábil, financeira, seja na questão psicológica, que pode dar o apoio para uma mulher conseguir se desenvolver dentro dessas caixinhas? É o que eu falo, parece bem clichê, mas eu sempre ponho esse ponto. Espiritualidade, atividade física, terapia. Gente, são pilares. Não dizendo que você vai viver 1000 maravilhas todos os dias, que você vai faturar milhões depois que você tiver esse equilíbrio, não. Mas você vai conseguir enxergar os problemas e alavancar de um jeito melhor. Então eu sempre tento botar esses pontos. E aí, já fez sua oração, seu devocional, qualquer coisa, gente. Vocês precisam estar conectados. Já fez uma caminhada, não gosto de ir pra academia. Faz uma caminhada, faz uma corrida. E a terapia? Não tenho dinheiro para terapia. Gente, existe terapia de graça. Só não deixa de se cuidar. Se você não cuidar de você, você não cuida do seu negócio. Com isso, você não tem dinheiro. Então vai virar um ciclo vicioso que você nunca vai sair dele. E a vida do outro vai acabar sendo melhor porque o outro faz pouquinhas coisas, mas ele faz até dar certo. Esse é o meu ponto de vista. Sim.
E muitas pessoas acham que fazer terapia é gastar dinheiro, mas fazer terapia você está investindo o seu dinheiro. Eu atualmente troquei, né, de psicóloga para trabalhar outras questões que eu tenho observado que eu preciso nesse momento, e a psicóloga que eu vou fazer é muito mais cara do que a que eu estava antes. E eu estava até falando sobre isso, né, esses dias com um amigo meu, que eu estou investindo esse dinheiro, porque eu sei que esse dinheiro vai voltar para mim, porque eu vou trabalhar várias questões em mim que vão me alavancar profissionalmente, que esse dinheiro vai retornar. Então, terapia, você não está gastando o seu dinheiro, você está investindo em você em diferentes áreas da sua vida, porque também não é só na saúde. Muitas pessoas acham que quando você faz terapia, você só está cuidando da sua saúde, mas não, você está investindo em todas as áreas da sua vida, seja no relacionamento, seja na área pessoal, né, de você com você mesma, seja na área profissional, na área também acadêmica, né, com relação aos estudos. Então, você vai estar investindo em todas as áreas e não só em uma, né? Outro fator de estratégia que eu também dou, né, para todas as pessoas que têm essa questão com relação ao financeiro é estudar sobre finanças, porque a gente aqui no Brasil, nós não somos incentivados a estudar sobre dinheiro. Então é importante que a gente estude sobre dinheiro, porque é o dinheiro que movimenta a nossa vida, né? Então todo mundo tem que estudar pelo menos um pouco sobre o dinheiro para a gente entender a nossa relação com o dinheiro, porque, como eu tinha até falado no início, né, a gente é ensinado, nós somos ensinadas a ter várias crenças erradas sobre o dinheiro, que o dinheiro é algo ruim, que é coisa de gente ruim, que é gente que não vale nada. Então, a gente precisa quebrar essas crenças com relação ao dinheiro para que a nossa relação com o dinheiro seja melhor. Então, estudar sobre isso ajuda nessas questões. Outro ponto também muito importante para as mulheres, não aceitar o que a sociedade diz, porque muitas das vezes a gente é ensinada que a gente só tem que cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, mas a gente também tem que cuidar do nosso dinheiro. Não tem como a gente querer que só outras pessoas cuidem, né? Claro que uma contadora, né? Alguém que seja especialista nessa área é importante, mas eu falo assim na questão do relacionamento, né? Porque o que eu vejo muito no dia a dia, nos meus atendimentos, delegar essa função para o marido só, né? Como eu tinha falado aqui na questão do estudo, que 93% das mulheres acreditam que o marido sabe cuidar melhor do dinheiro do que elas. Então tem muito essa questão das mulheres acharem que o homem sabe cuidar melhor do dinheiro do que as mulheres. Então, cuidar do próprio dinheiro, saber, né, ali como gerir o seu trabalho, as suas finanças, é muito importante também para depois você poder delegar essa função e escolher um profissional adequado para poder delegar. Porque se a gente não sabe cuidar daquela área ali, a gente vai acabar delegando para qualquer pessoa e acabar também podendo ter um prejuízo. Então, quando você entende daquele assunto, você também vai escolher um bom profissional para poder estar cuidando do seu dinheiro, estar cuidando da parte até administrativa do seu negócio, se você tem um negócio. E também não acreditando que a sociedade diz também com relação a você não se sentir capaz de poder ganhar mais, ou de poder estar numa profissão maior, ou numa função, né, na verdade, não numa profissão, numa função maior da que você está no momento, porque muitas das vezes a gente vai aceitando o que as pessoas vão dizendo, que a sociedade vai dizendo e vai internalizando ali. Então é importante a gente trabalhar a forma como a gente se vê e como a gente enxerga o mundo para que essa relação com o dinheiro não fique minguando, né, o nosso bem-estar e ocasionando um aumento da ansiedade, um aumento do humor deprimido. Um ponto muito importante também que você falou com relação ao exercício físico, né, que é muito importante ter outras formas de prazer, de hobby, para não estar ali só gastando dinheiro com compras, com coisas supérfluas que não sejam necessárias, né, porque acaba que vai só comprando para poder aliviar ali a ansiedade, o estresse, e não tem outras fontes para poder estar ajudando nessas emoções também. Então é muito importante ter outras formas de poder estar ajudando com as emoções, além da compra, né? Como exercício físico, descobrir novos hobbies e atividades que dê prazer. E façam terapia também, porque é super importante, como a gente estava falando também, para diminuir todas essas crenças relacionadas ao senso, a crença, né, distorcida de incapacidade, de fracasso, para
para que vocês consigam evoluir com relação à área profissional e também a lidar melhor com a parte financeira e com a saúde financeira de uma forma geral. Não, foi ótimo que vocês trouxeram aqui, porque eu diria que é uma questão bem ampla, né? A gente precisa de várias caixinhas para conseguir trazer uma saúde melhor, uma questão melhor. E aquilo que eu sempre vi psicólogas falarem, a famosa frase: o excesso quer dizer alguma falta. Então, talvez o excesso de dinheiro guardado, será que é falta de alguma questão de saber fazer investimento? Ou o excesso de gastar, será que é uma questão que eu não acredito que eu consigo ter dinheiro, então eu prefiro liberar o dinheiro totalmente para, em vez de guardar? Enfim, nós temos várias questões, eu diria, que se envolvem aí. E quando a gente fala que, por mais que seja um CNPJ, uma empresa, um escritório, se relaciona com outras pessoas, a gente precisa dessa soma da energia, da direção dessas pessoas. E se elas não estiverem bem, isso não vai fluir. É igual uma plantinha. Se a gente tem uma mudinha, o caule tá bom, mas as folhas não estão, o fruto não vai dar do mesmo jeito. Então, acho que isso é muito importante que vocês trouxeram. Atividade física, eu vejo que diminui muito o estresse e a ansiedade, porque às vezes a gente já acorda que nem um furacão, 100% puta com alguma coisa, desesperada para resolver, e aí quando tá lá na atividade física, aquele suorzinho já ajuda caramba, não precisa disso tudo, vamos pensar, vamos desenvolver, vamos ver o que é urgente. Então, isso é ótimo. A atividade física que já foi falada, a questão da leitura, direito e leitura, gente, eu tenho ficado cada vez mais surtada com excesso de telas. Tem dias que eu fico, gente, eu quero ir pro meio do mato, porque televisão, notebook, muita coisa. Eu fico, cara, não tem um minuto que não tem uma luz na minha cara, porque o tempo todo luz branca, luz amarela, luz do notebook, luz azul, e isso dá um cansaço também, seja mental, seja dos olhos, né? Então eu diria, gente, lê também, vá pro meio do mato, faz qualquer outra coisa para sair um pouco dessa parte da rotina. Evitem lugares fechados o tempo todo. Isso eu tenho visto que tem me incomodado muito. Se a gente sai de uma caixinha de ar-condicionado, vá para outro quarto de ar-condicionado, vá para um carro com ar-condicionado. Gente, eu sei que a gente mora no Rio de Janeiro e é um calor do caramba, mas de vez em quando é importante o nosso corpo fazer autorregulação com o ambiente. Isso é muito surreal, porque eu fico, caramba, a gente está o tempo todo mitigando e fingindo que a gente está em uma outra realidade, sendo que a gente não está. Dentro dessas caixas, com luz, com ar-condicionado, que, caramba, esse clima não é nosso, esse ar-condicionado o tempo todo. Então, acho que são questões importantes que eu tenho visto que ajuda até para você se sentir viva. E eu falo isso daqui porque a gente começa a sentir. Eu gosto de me sentir uma plantinha fazendo fotossíntese. A gente do nada, vou ficar com o sol aqui me torrando um pouquinho, porque pelo menos a vitamina D tá torrando. Eu particularmente adoro fazer a fotossíntese, gente. Eu falo, tá na hora da fotossíntese, vamos lá, com uma plantinha que precisa de cuidados. Com certeza. E aí eu diria da alimentação também. Só que a alimentação é um pilar muito complicado, que a gente tem que chamar uma nutricionista para fazer isso. Sim. E se a gente for depender do que a sociedade traz pra gente em todos os lugares, a gente tá muito lascada. Porque é pão o tempo todo, é fast food o tempo todo. Eu fico, gente, a gente não tem um mato para comer, não tem um vegetal que não tem agrotóxico, porque tudo é contaminado hoje em dia. Então, assim, são questões que a gente tem que ter uma noção até para conseguir acompanhar com o exame de sangue, para ver quanto que isso pode afetar no nosso próprio questionamento do organismo. E eu diria, até para complementar e fechar, ter uma noção de gastos que a gente faz. Eu não diria que é uma questão fixa. Todo mês eu vou bater tanto para guardar tanto, para fazer não sei quanto. Isso pode ser que faça com que você se limite a determinadas situações que você poderia viver naquele momento. Então tem o planejamento, tem as metinhas, eu sou a louca das metas, mas ao mesmo tempo você vai ter que ver como que você está naquele mês, como que está naquele período, como que está o mercado. Então pode ser que o mês você esteja muito bem de saúde e somente sua produtividade, e no mês seguinte não. Então acredito que é importante a gente ter metas, ter essa autoconsciência e ter parâmetros.
parâmetros objetivos. Então, ter noção, transporte eu gasto não sei quanto ao mês de média, eu gasto toda vez de uma saída, não sei quanto. Hoje eu sei que quando eu saio de casa, eu gasto com Uber, aí às vezes com metrô, com trem para interligar, dependendo para onde eu vou. A comida, se acontecer um lanche ou não, só vai ser um bate-volta. Então eu já tenho uma média de gasto. Tenho isso em mente, sabe? Porque a gente consegue se organizar melhor e pensa, não, essa semana aqui eu vou dar uma segurada, porque semana que vem eu vou fazer outras coisas. Eu faço isso direto. Essa semana eu vou ficar mais de home, porque semana que vem eu vou ter 2 eventos, vou ter uma viagem. Então eu já sei que eu vou ter que gastar no externo. Então, gente, pensem nisso. Como uma forma até de autorregulação para ter uma média. Não quer dizer que você vai conseguir sempre anotar tudo. Eu conheço algumas pessoas que conseguem, mas eu não consigo naturalmente. Então, eu acredito que esses pontos são fundamentais. E para você que tem um negócio, está começando, eu indico, na prática, 1 ano de teste, no máximo. Porque esse 1 ano de teste é o momento que você vai entender o mercado, vai entender como que você desenvolve ou não. A partir disso, você vai ter que organizar, meu bem. Organizar para ontem. E é isso que até que eu tô falando com a Marta desesperada, me deu um prazo, porque eu tenho que organizar muitas coisas. Mas, gente, eu tô trazendo aqui a realidade. Porque quando a gente posterga, eu sei que a gente não vai de início, eu vou abrir um MEI porque amanhã eu vou começar a vender. Eu sei que isso não acontece na prática. A gente testa o CPF para depois rodar, organizar como MEI, como CNPJ. Mas tem um limite. Seja 6 meses, seja uma meta de faturamento que você vai ter. Porque isso é importante estar no seu radar para você não cair num ralo que vai afetar no seu planejamento de qualquer forma. Porque algum momento a Receita Federal vai bater na tua porta. Eu tô falando. Olha só, eu acho que a Cássia anda falando muito comigo. Ela tá repetindo umas frases. Eu adoro esses clientes, que coisa mais linda, que eu não preciso nem falar. Olha. As conversas de madrugada tá fazendo efeito. Então eu diria, gente, seja empreendedora, tenha uma noção do seu salário, organize as continhas, tenha metas financeiras, metas de trabalho também, metas pessoais. Eu quero ir para viajar para não sei quando. Faz um pesquisante, faz um orçamento para você ter uma média, mas também não fique a pessoa maluca achando que vai ser aquela média específica, porque flutua, o mercado muda. Então tem essa noção de 10% para mais, 15% para menos. Outra questão muito importante que eu tenho pensado muito, que eu vi em uma das palestras que eu fiz de empreendedorismo. Todo ano você tem que pensar que quando muda de calendário, muda o ano, tudo vai aumentar de 10% a 15%. Então o seu salário e o seu negócio também. Você vai ter que pensar o que você vai fazer com isso. Vai ter renda extra? Vai trocar de salário? Vai pedir um aumento? Vai trocar de emprego? Você sendo empreendedor, vai contratar alguém para te apoiar, para você conseguir se organizar? Então pense nisso também, que eu tenho visto isso na prática, literalmente, eu vendo, caraca, o Uber já tá, não sei, Uber o ano passado era 30 e poucos, agora já tá batendo 40 e poucos, o almoço era 20 e poucos, agora é 30 e poucos a questão da média. Então, tenham essa noção para vocês também não ficarem com uma média de questão atrasada. Porque, o ano passado eu fiz essas contas, tá? Você fez o ano passado. Esse ano é um novo ano, você vai ter que ver tudo de novo. Então, isso é importante do acompanhamento. Acredito que a gente conversou bastante aqui, seja da questão de psicologia, seja a questão da finanças, do contábil. Queria que vocês dessem uma última frase que seria fundamental para quem está ouvindo essa live aqui agora ou que vai ouvir gravada depois. Thaís, começa. Não aceite, só porque a sociedade diz que a mulher não lida bem com dinheiro, não quer dizer necessariamente que seja verdade. Você sim é capaz de lidar com o seu próprio dinheiro. Eu acho que tudo que a gente tem medo, a gente não quer enfrentar. E o dinheiro é mais ou menos isso. A gente tem um medo de dinheiro, a gente não enfrenta ele. Então acaba que a gente deixa ele solto. E isso a gente perde. Então a gente tem que enfrentar mais o dinheiro e ser amigo dele, como a Thaís falou. Ele não é um vilão. Ótimo, meninas. Espero que quem ouviu a live agora tenha ferramentas novas para conseguir se educar
né, conversar consigo mesma, aquele momento ali de um café. Isso é uma outra coisa que eu adoro fazer, ficar parada pensando na vida, vendo o que eu tenho que andar, o que eu não tenho que andar. E até mesmo, gente, nós temos 2 profissionais aqui na live, então nós temos uma contadora e uma psicóloga. Então, se ainda precisando de contadora e psicóloga, você já tem aqui de alguma forma, né? Eu não posso puxar muita sardinha para Marta, porque ela tem que me atualizar um orçamento agora. Mas... Não, olha só, tô no prazo, hein? Eu falei até segunda-feira. Ó, me cobrando, olha só. Mas, gente, eu espero que isso ajude de alguma forma alguém que tá aqui ouvindo a live, vai ouvir mais daqui a pouco, porque ela vai ficar gravada. E eu muito obrigada, meninas. Eu imagino que essa questão das ferramentas, das profissões é muito importante. Eu vi e vejo isso na prática, o quanto é importante interligar as profissões e a gente se validar e se contratar. Eu diria isso muito importante, porque às vezes a gente não se contrataria. Vou te dar um exemplo assim. A pessoa, eu não confio no meu próprio trabalho, então não quero contratar outra pessoa também. E isso se torna um círculo meio quebrado, né? Ou você começa a desvalorizar o coleguinha. Eu vejo isso como uma questão negativa. Então, gente, se organizem. Se eu preciso de um psicólogo, começa no gratuito, ok. Mas quando você tiver melhor, aumenta o salário do psicólogo também. Faça a atualização do valor da consulta, conversa com o seu psicólogo. Porque os psicólogos também têm dificuldades. E pode ser que uma dificuldade da psicóloga seja aumentar o seu valor, aumentar o seu preço, atualizar. Então, eu falo isso como psicóloga, eu falo isso como contadora. Isso é uma das coisas que eu estou até conversando com a Marta, da gente atualizar algumas questões que eu vou precisar de um apoio maior financeiro, porque eu sou uma pessoa só, então vou precisar de um apoio melhor ali dentro da questão da financeira e a contábil. Então, eu diria, procure pessoas, contratem as pessoas, seja para uma consultoria. Cássio, eu não consigo contratar tudo. Pega uma consultoria, entende como funciona, bate um papo, faz uma reunião e vai se organizando. Nada é pra ontem, gente. A gente não precisa ficar com esse negócio de de hoje pra hoje, daqui a 5 minutos. Não necessariamente. Vai fazendo aos poucos, vai se organizando que as coisas vão dando certo. É isso, gente. Boa noite pra quem estava aqui ouvindo. Boa noite. Depois. E muito obrigada. Obrigada pelo convite, Cássia. Amei estar aqui com vocês hoje. Obrigadão mais uma vez pelo convite. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.